Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos para mais um episódio do nosso querido livrinho dos médiums, que está sendo muito empolgante, muito interessante trabalhar ele com vocês. Bom, gente, estamos falando sobre o perispírito, né? Então, no episódio passado vimos um pouquinho, né? Tivemos ali uma pequena introdução. Esse comecinho, gente, já vou avisando, ele é um pouquinho, né, denso, não é a coisinha mais fácil do mundo, mas, né, por conta que no comecinho é assim mesmo, mas a gente vai pegando jeito né, não desistam por conta disso, tá? Vai dar tudo certo no final. Bom, e hoje continuaremos nesse papo do perispírito, tá bom? Então vamos lá, galera. Começaremos a partir do item 55. Quer ver? Vamos ver aqui. Item 55. Disse que o espírito é uma chama, uma fagulha. Isso se refere ao espírito propriamente dito, como um princípio inteligente e moral, e ao qual não se poderia atribuir uma forma determinada. Ou seja, igual aquela imagem que eu tinha mostrado pra vocês no episódio passado, né, gente? Aqui, ó. O espírito é como se fosse ali uma chama, uma fagulha, né? Não tem uma palavra exata para explicar, porque o nosso vocabulário, galera, é muito pobre, né? Então, assim, infelizmente ainda temos um vocabulário muito pobre, então a gente tem que encontrar termos. Kardec fala isso, né? De encontrar termos, encontrar palavras para poder explicar o que ainda a gente não conhece, que a gente ainda não sabia que existia. Né? Então, o espírito, ele é essa aqui, essa chama, esse treco, né? Uma chama, uma fagulha, enfim, vocês podem chamar do que vocês quiserem, uma energia, uma bola de energia, enfim. Isso é o espírito. E aí ele volta aqui, né? Mas em qualquer grau que se encontre, é sempre revestido de um envoltório ou perispírito. Ou seja, o espírito ele estará sempre, tá, com um envoltório, com o perispírito dele ali, que é o que a gente viu também no episódio passado, que é esse aqui, ó. Que é o corpo espiritual dele, né? Que também tem partes da matéria, tá? Porque o perispírito ele tem... a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Não vou falar aqui pra não confundir vocês. Cuja natureza se eteriza à medida que ele se purifica e se eleva na hierarquia. O perispírito faz, então, parte integrante do espírito, como o corpo faz parte integrante do homem. Só o perispírito não é mais o espírito. Então, galera, lembrando, tá? Lembrem-se disso, anotem. O perispírito, ele faz parte integrante do espírito, tá? Então, assim, ali anda com o outro, um ajuda o outro, da mesma maneira que o corpo faz integrante do homem, entendeu? Lembre-se disso. A forma do perispírito é a forma humana. Quando nos aparece, é geralmente aquela sobre a qual conhecemos na vida física. Então, né, eu acho que você já deve ter escutado essa questão de roupagem. Veio o espírito Bezerra de Menezes falar comigo, mas ele não estava como Bezerra de Menezes, né? Ele estava com outro envoltório, ele estava ali com outra, né, outra veste, que é no caso o perispírito. Então eles podem mudar isso, a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Inclusive, isso é bem comum. Então, como ele fala aqui, ó, a forma humana que nos aparece, normalmente é que conhecemos na vida física. Então, às vezes, quando um espírito vai se apresentar para um familiar, ele usa ali as mesmas roupas, os mesmos trajes, até os mesmos trejeitos da pessoa, né? Pra a pessoa reconhecer que é mesmo aquela pessoa que tá falando com ela, né? Então, porque os humanos, eles têm assim, por exemplo, um avô faleceu e ele tinha uma mania de sempre usar um chapéu e um paletó. E aí, quando ele aparece pra pessoa ali, no centro espírita, né, em algum momento, ele aparece daquela forma, né? Pra pessoa poder reconhecer e ver que realmente é ele. Então, isso é muito normal, tá? Continuando. Mas a matéria sutil do perispírito não tem a consistência nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Ela é, se assim podemos dizer, flexível e expansível, e é por isso que a forma que ela toma, se bem que calcada sobre aquela do corpo, não é absoluta. Ela se molda à vontade do espírito e que ele pode dar total ou tal aparência ao seu bel prazer, enquanto que o envoltório sólido lhe oferecia resistência invencível. Ou seja, eu aqui sendo eu não consigo mudar a minha aparência, né? Eu digo no sentido de uma pessoa totalmente nova. Claro que a gente pode mudar a cor do cabelo, pode fazer maquiagem, só que eu digo assim, me transformar em outra pessoa. Não tem. Agora, quando você tá num perispírito, né? Quando você tá só ali no teu perispírito e você quer se moldar, expandir, fazer alguma coisa, né? Tipo assim, você tem que fazer algum trabalho, igual eu falei, né? Do avô que queria mostrar ali pro neto que ele tava ali. Ele pode fazer isso. Entendeu? Como também, gente, vários espíritos tops não se aparecem. Eles aparecem sendo completamente outros espíritos. Então, às vezes, assim, uma Joana de Ângeles, né?
um Bezerra de Menezes, um Chico Xavier, aparece em outras roupagens. Uma roupagem que não tem nada a ver com eles, porque eles só querem ali dar mensagem. Então, às vezes, eles não querem aparecer sendo eles. Eles querem dar uma mensagem e pronto. Às vezes, é necessário que isso aconteça. Então, varia muito. Mas olha só como é interessante, né? Muito interessante analisar isso. Se presta a todas as metamorfoses segundo a vontade que age sobre ele. Olha só que interessante, então, né, gente? Dissemos que, ainda que fluídico, ele continua sendo uma espécie de matéria. E isso resulta dos fatos das aparições tangíveis sobre as quais voltaremos a falar. Então, gente, lembrando, o perispírito, ele é um tipo, né, continua sendo uma espécie de matéria, né? Não é totalmente imaterial, pelo contrário, tem parte de matéria assim, não esqueçam disso, isso é muito importante. Kardec bate nessa tecla bastante, tá? A natureza íntima do espírito, propriamente dito, quer dizer, do ser pensante, nos é inteiramente desconhecida. Ou seja, não temos ainda, né, gente, como falar a natureza íntima do espírito. Ainda não chegamos nesse patamar, né, de evolução para poder saber disso, né? Ainda não temos que saber. O espírito tem necessidade de matéria para agir sobre matéria. Olha só, o espírito tem necessidade de matéria para agir sobre matéria. Então, por exemplo, como que o espírito sem matéria vai conseguir fazer um toque-toque na mesa? Vai conseguir mexer ali na mão da pessoa para a pessoa conseguir psicografar? Não tem como, então ele precisa de matéria. E o perispírito tem matéria. Então é isso que ajuda, entendeu? Olha só que legal. Seu perispírito é matéria, como acabamos de ver. Olha só, ele tem por instrumento direto seu perispírito, como o homem tem seu corpo. O espírito tem em seguida por agente intermediário o fluido universal, espécie de veículo sobre o qual ele age. Então, é exatamente isso, gente. O espírito por si só, ele não conseguiria fazer uma pessoa, né, fazer o toque-toque na mesa, fazer a pessoa psicografar. Ele precisa de matéria para poder fazer isso, né? Precisa agir através do fluido universal para que ele consiga se movimentar e fazer esse tipo de coisa. Então, o perispírito serve de instrumento para que ele possa fazer isso. Então, olha só que interessante, galera. E agora aqui, por último, compreende-se que todos os efeitos que daí resultam entram na ordem dos fatos naturais. Conhecida esta, o maravilhoso desaparece. Essa causa está nas propriedades semimateriais do perispírito. Ou seja, quando você aprende, quando você conhece, galera, nada fica assim surreal, maravilhoso, sabe? Fica sobrenatural. E sim, fica normal. É algo natural, é algo que tá tudo ali dentro das leis, dentro certinho. Então não tem o que falar, entendeu? E sim, a gente tem que compreender e entender que o maravilhoso desaparece. Olha só como é simples. Quando a gente para entender e ver parte por parte, fica fácil de entender e compreender, tá bom? Galera, a partir da semana que vem, vamos entrar no item 59. Esse vídeo foi bem curtinho hoje, mas deu pra pegar, né, o espírito da coisa. Façam anotações, não se esqueçam. Também deixem o like, o comentário e me sigam no Instagram, que é @vic_raiz, tá bom? Beijo, tchau!